Então, olha só. Observações astronômicas indicam que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, exista um buraco negro. Tá. Uma técnica simples para estimar a massa do buraco consiste em algum objeto que orbite ao seu redor. Medir o período de rotação. O que é o período de rotação? É o tempo para dar uma volta, T maiúsculo. Bem como o raio da órbita e que o objeto se desloca em movimento circular uniforme. Aqui está o truque da questão. Ó. O Enem falou que o objeto está em MCU. Nessa situação, considere que a força resultante é igual à força gravitacional. Vocês notam que o Enem ele vai dando todas as respostas, né? Só tu ler o que está escrito. Aí olha a pergunta. A partir do conhecimento do período, da distância e da constante, a massa do buraco negro. O cara quer a massa do buraco negro. Então, o que acontece isso aqui? É o movimento orbital. Então, vou usar a parte aqui de cima. Nós temos o buraco negro. Então, um buraco negro. E aí nós temos um objeto orbitando este buraco negro. É como se fosse um satélite orbitando a Terra. Então, tem um corpo aqui orbitando o buraco negro. Então, aqui é o objeto, aqui é o buraco negro, vamos chamar de B. O Enem me disse que a força resultante sobre o objeto é a gravitacional, mas a gente já sabe disso, né? Não precisaria ter dito isso. O que a gente estudou sobre o objeto em órbita? Sempre que um corpo está em órbita, essa força gravitacional ela faz o papel da força centrípeta. Então, a força gravitacional é a força centrípeta. O que é força gravitacional? É a constante G vezes a massa do buraco vezes a massa do objeto dividido pela distância que eles estão ao quadrado. O que é a força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. É aqui que eu vejo muita gente se atrapalhar, tá? Porque daí não sabe que massa colocar aqui. A força centrípeta, ela está agindo no objeto. Então, quando tu bota a fórmula da força centrípeta, essa massa aqui tem que ser a massa do objeto. O que eu posso fazer agora? Cancelar a massa do objeto com a massa do objeto, que foi o que eu fiz lá quando eu deduzi aquela fórmula da velocidade. E aí o que a gente sabe? Que essa distância aqui, esse raio, são a mesma coisa. A distância entre os dois corpos acaba sendo o raio da órbita. Então, eu também posso cortar esse quadrado, esse quadrado com esse raio. Tá, aí agora eu vou isolar o que a questão pediu. Lá no meu livro, eu isolei a velocidade. Agora, ele quer a massa do buraco. Então, a massa do buraco está aqui, ó. Então, eu vou isolar a massa do buraco. Então, esse D sobe multiplicando, esse D é o raio, e o G vai dividindo. Beleza? Então, a massa do buraco vai ser a velocidade ao quadrado vezes o raio, porque o D subiu e o D virou raio, sobre a constante G. Essa é a fórmula que calcula a massa do buraco. Só que essa fórmula está em função da velocidade. Né? E aí o que o Enem quer? O Enem não quer em função da velocidade, ele quer em função do período e da distância. Aí o que eu tenho que me lembrar? Qual é a fórmula da velocidade no MCU, porque o Enem falou que o corpo está em MCU. Então, daí, claro, sem saber o MCU não tem como, né? A velocidade de um corpo no MCU é 2πr vezes a frequência ou sobre o período. Como ele quer em função do período, então vou usar sobre o período. E agora eu tenho que colocar isso aqui lá naquela fórmula. Só que isso aqui tudo vai ser elevado ao quadrado, né? Então, eu vou copiar a fórmula aqui de novo. Ó. A massa do buraco vai ser aquilo, né? Imagina agora isso aqui elevado ao quadrado, né? Fica 4π ao quadrado, 2π ao quadrado fica 4π ao quadrado, o raio fica ao quadrado, dividido pelo período que está ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Eu elevei toda essa fórmula ao quadrado. Só que aqui continua tendo raio e continua tendo G, né? Então, eu tenho que multiplicar isso vezes o raio sobre o G. Tá, e daí como é que fica aqui? Fica 4π ao quadrado. Aí, raio ao quadrado vezes raio fica raio ao cubo sobre período ao quadrado vezes G.
é a letra D. Claro que é uma questão bem difícil, tá? Principalmente porque tinha que se lembrar do MCU. É uma questão que envolvia 2 conhecimentos. Mas é uma questão bem legal, uma questão bonita.